Bom, vamos falar um pouco da nossa história. Nós somos pais por adoção e tudo aconteceu de uma maneira muito especial, né? Ah, Nós somos casados há 21 anos e há 12 anos nós tentávamos engravidar, buscávamos as formas através da medicina, tudo, e não acontecia e nós não entendíamos o propósito de tudo isso. E como todo casal, a gente chegou a questionar, questionamos até a Deus em alguns momentos, mas depois foi nos trazendo paz, nos trazendo um entendimento e a história é muito forte porque certo dia nós recebemos uma ligação, a Pri recebeu uma ligação, nós estávamos no Acre, uma irmã da nossa igreja, ela liga e ela fala: pastor, eu preciso de uma ajuda. Tem uma irmã de um cabeleireiro, ou prima, não lembro, que está vindo para cá e ela está vindo para cá para abreviar a gravidez. Ela não quer continuar com a gravidez devido a um histórico já, uma família desestruturada. Ela tinha problemas com drogas, alguns filhos. Já tinha 3 filhos, na verdade, e todos eles já conselho tutelar em cima, por maus tratos, abandono. E a Pri ela chegou para apenas tentar convencê-la de que era uma vida que precisava ser resgatada, uma vida que precisava ser, que viesse a ter a concepção. E isso foi caminhando e a Priscila tentando, falando com ela. Na época eu lembro que ela tinha uns 2 a 3 meses, né? Sim. E quando a Pri começou a conversar com ela, os dias foram passando e ela relutante, até que um determinado momento ela fala: olha, não vai ter jeito, o que eu vim para fazer eu vou fazer, a não ser que vocês fiquem com essa criança. E inicialmente nós tentamos ainda, relutamos ainda para que isso não acontecesse, e a Pri, de alguma maneira, Deus já foi operando, porque nós não assumíamos nada, mas também ela não colocava em prática o que ela tinha vindo para fazer. E nisso a Pri começou a levar ela no hospital, fazer pré-natal, fazer todos os processos. E eu lembro que com 6 meses e pouco, eu já falava: Priscila, já passou tempo demais, você já está envolvida demais. E até então meu coração ainda estava fechado para essas coisas. E chegou a hora do morfológico. A genitora, ela não tinha ninguém que acompanhasse ela, então a Pri acompanhava em tudo. E na hora do morfológico, um pouco antes, ela falou: olha, esse filho não é meu, esse filho é de vocês. E eu lembro que a Pri, depois de chegar, ela pode até falar melhor, foi a primeira vez que ela ouviu o coração do João bater. E a hora que o coração do João começa a bater, ela começa a ouvir, Deus, ele fala ao coração da Pri a primeira vez e traz a revelação de que se nós olharíamos para esse momento e aceitaríamos o desafio de ser respostas, de ser mão de Jesus para aquela vida, né? Para a vida do que viria a chamar João, né? João Lucas. E um versículo saltou o coração: pode um pai, uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas eu certamente não esquecerei. E Jesus falou: vocês aceitam assumir a paternidade do João sem ser da maneira que vocês sonharam, mas da minha maneira, porque eu amo a vida dele e eu olho para vocês como pais. João, ele foi gerado do nosso coração, né? Eu sempre falo que a partir do momento que nós começamos a acompanhar todo esse processo e todas as oportunidades que eu tinha de estar ali com ele, ainda no ventre, eu profetizava muito, colocava a mão na barriga dela e eu profetizava vida, já repreendendo ali de alguma forma toda a rejeição.
E o João, ele estava sendo gerado dentro do nosso coração. E no dia que eu entrei na sala e foi esse ultrassom, e eu ouvi o coraçãozinho do João da primeira vez, e o Espírito Santo me falou: olha, é o seu filho, é o filho que vocês esperaram durante 12 anos, está sendo gerado dentro, né, do nosso coração. E aquilo me trouxe uma paz muito grande, porque às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas você não sente a vontade de gerar, né? Durante muito tempo nós queríamos muito, mas nós entendemos aquele momento, o que Jesus estava preparando para nós. E hoje para mim não faz diferença alguma. O João foi sendo gerado dentro do nosso coração, sabe? Me lembrar desse momento, parece que a gente viveu um grande filme, na verdade, sabe? Mas o meu coração é muito, muito grato por isso, por tudo da forma que foi, da maneira que aconteceu. E sempre essa certeza muito grande no meu coração, que era Jesus fazendo algo diferente para que o nosso filho viesse para a nossa vida mesmo. Mas até para que esse entendimento fosse completo, demorou um pouco, Sim. né? Porque eu lembro que a Pri voltou desse dia do morfológico e ela chegou toda animada com a foto e com o coração radiante, porque ela tinha ouvido Deus. E eu, como bom homem orgulhoso, eu falei: não é bem assim, calma lá. Se Deus falou com você, Ele vai ter que falar comigo também, porque eu ainda não vejo com muita clareza, relutante para saber o que Deus queria mesmo. E eu lembro que eu peguei, ela me entregou a foto, eu vi tudo alegre, mas eu fui para o meu quarto e eu falei: Deus, por que o Senhor fala com ela e ainda não comigo? A gente começou aprendendo ali a primeira lição de Deus. Ele falou: é porque ela escuta mais fácil que você. Você reluta muito para ouvir minha voz. E nós somos do Acre, somos de São Paulo, mas estamos pastoreando a Poema lá no Acre. E a nossa história lá no Acre também tem muito a ver com a adoção. Porque o Acre é um estado marcado por orfandade, marcado por uma falta de paternidade, marcado por pessoas com histórias reais de abandono e abusos e rejeição e falta de esperança para eles. E quando nós chegamos há 14 anos atrás, nós vimos toda essa construção sendo feita. E nesse dia que a Pri chegou com tudo e falou tudo aquilo, e eu fui para o quarto falar com Deus, eu senti o Espírito Santo falando: como você vê o Acre? O que sangra o teu coração ao ver esse estado? E eu falei: é um estado marcado por dor, é um estado marcado por orfandade, famílias desestruturadas. E Deus falou assim: todas as vezes que você olhar para o João, você vai entender o meu amor pelo Acre. Eu assumi a paternidade do Acre e eu estou entregando o João para que vocês assumam a paternidade dele. Então, toda vez que você olhar para ele, você vai lembrar que eu sou um Deus Pai, que não deixa o órfão, aqueles que me reconhecem. E o João, para nós, é olhar a paternidade de Deus, porque ele estava destinado também para a morte. Ele estava destinado a não ter uma boa família, a não ter um sobrenome. A genitora não sabia nem quem era o genitor. E a nossa figura ali representaria a esperança para ele, né? Representaria um destino. E é como Deus faz com a gente. Nos assume em todas as nossas debilidades e faltas. E a partir daquele momento eu falei: Senhor, eu quero. E sempre esse versículo queimando ao nosso coração. Pode um pai e uma mãe se esquecer, mas ele certamente não esqueceria dos seus filhos. E eu entendi que não tinha a ver somente com a realização de um sonho, tinha a ver com um propósito, tinha a ver com um João. Deus encontrou em nós aqueles que seriam respostas para uma criança que necessitava de um pai, de uma mãe. Então, a partir daquele momento,
nós aceitamos tudo o que Deus queria. E aí foi uma construção. E eu creio que é legal compartilhar com vocês, porque por mais que nós tivéssemos já todas essas palavras, todo esse envolvimento, a construção de que realmente Deus ia fazer, demorou um pouco para ficar na prática, né? Então, por exemplo, nós começamos a fazer o quarto do João sem ninguém saber, porque no fundo ainda tinha algum medo de e se no dia, e se no momento não acontecer. Então imagina como é, nós somos pastores, recebemos muitas pessoas e tinha um cômodo da nossa casa que ninguém podia entrar, nossos pais não sabiam, nós não temos uma rede de apoio lá, então nossos pais não sabiam, nossa família não sabia, e mesmo assim foram esses momentos de olhar para as coisas de criança, querer desejar e não poder deixar muito aberto, mas as coisas foi acontecendo e foi chegando a hora e o nosso coração já, como a Pri falou, nós geramos, não do ventre, mas nós geramos ele, e a Pri profetizava, a gente tinha escolhido os nomes e foi muito engraçado como tudo aconteceu, porque nós estávamos num culto como o do Influa, um culto de jovens, e eu lembro que eu estava pregando e eu até comentei esses dias que era uma palavra bem exortativa, uma palavra de chamado de arrependimento, com características de jovem, e daqui a pouco eu fiz um apelo e os jovens começaram a vir à frente chorando em arrependimento, e quando eu olho na fila, ali na frente, a minha esposa também, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que minha esposa está aqui? E eu falei assim, amém, Deus, se ela não conseguiu falar comigo, depois a gente tem que ver ou rever algumas coisas. E eu fui orando pelas pessoas, e na hora que ela que chegou a vez dela, eu fui impor as minhas mãos para orar com ela, e ela falou no meu ouvido, vai nascer. Eu recebi a mensagem que vai nascer. Tô indo lá. E ela pegou e saiu. Eu falo que essa igreja talvez nunca mais me chamou para pregar lá, porque imagina, ver a esposa do pastor vindo na frente, num chamado de um apelo de arrependimento, e daqui a pouco ele começa a falar, ela sai da igreja, alguma coisa errada tem. Mas daí a Pri foi para a maternidade para acompanhar, e para o milagre de Deus, o que aconteceu naquela noite e durante o dia, foi também o anag de Deus, o mimo de Deus para Priscila. Domingo de manhã tinha muitas mulheres tendo seus filhos e eu acompanhando elas, sempre em espírito de oração mesmo, profetizando vida, orando ali. E eu falava assim, Senhor, eu não acredito que eu estou vivendo isso, então que o Senhor me dê coragem, força, porque eu olhando para mim hoje, falo que foi só o Espírito Santo para que eu conseguisse viver tudo aquilo, né? E aí as mulheres foram tendo seus filhos e saindo, era uma sala muito grande, né? E tinha as cortinas que dividiam os leitos, né? E aí as mulheres foram tendo seus filhos e era no domingo, por volta de umas 5h30 da tarde. Eu sabia que era um culto de missões na igreja, o culto ia estar começando às 6 horas. E eu lá já tinha passado a noite, o dia orando, falando com Jesus. E aí o médico passou para examinar, né? Examinou ela já estava para ter o bebê, mas não naquele momento, já estava com alguma dilatação. E aí o médico passou, saiu da sala e nesse dia estava ela, tinha mais uma mulher no final do corredor e uma enfermeira. E aí eu olhei para aquela enfermeira, era uma senhora idosa, mas com o rosto assim, sabe, daquelas enfermeiras experientes mesmo, sei lá, uma parteira. E aí o médico saiu, essa enfermeira ficou na sala, e eu lá sentada, e daqui a pouco ela me falou de uma forma bem baixinho assim, Priscila, eu quero ir no banheiro. Ela estava no acesso do soro, né? Ela levantou, eu fui segurando o soro, e era muito perto o leito que ela estava do banheiro. E eu fui com ela, segurando o soro, e ela devagarzinho até o banheiro, abri a porta, ela entrou, e ela entrou, colocou a mão na pia do banheiro, meio que abaixou assim e falou, vai nascer. A hora que ela falou pra mim, vai nascer, eu falei, meu Deus, que eu olho assim, a cabecinha do João já coroando. Foi algo tão forte
que eu gritei assim na hora, vai nascer. E aí no que eu gritei, vai nascer, a enfermeira já veio rapidinho. E aí aconteceu ali, levaram ela pro leito, aconteceu o parto. E eu creio que foi Jesus, assim, movendo toda a situação. E eu liguei, saí da sala no momento, né? Que eu já tava pra desmaiar. Falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo tudo isso. E aí saí, mandei uma mensagem pra essa minha amiga que tava na igreja, porque o Manu tava ministrando. Falei pra ela, olha, o João nasceu, avisa o Manu que o João nasceu. E eu tava lá, assim, em êxtase, né? Com tudo aquilo que aconteceu, porque de alguma forma eu fui a primeira pessoa a ver o João, a gritar o vai nascer e presenciar todo aquele momento, assim, que foi um presente para mim. Um presente de Deus na minha vida mesmo. E é esses detalhes que a gente vê a mão de Deus, né? Porque foi tão rico em detalhes que a Priscila viveu tudo. E eu até brinco com ela. Deus conhece tanto a tua estrutura que fez você gritar no parto sem sentir dor. Nem sentiu dor. E depois daquilo eu acho que é muito interessante agora essa parte, falar dessa parte, porque nós fomos tentados ali a fazer as coisas de um jeito que eles chamam de à la brasileira, né? Então, nós pegamos a certidão de nascido vivo e fomos orientados, pô, já vai lá e registra no teu nome. Já que não tem um genitor, registra no teu nome e como se fosse você o genitor. Depois vocês entram no processo para colocar a Priscila como mãe, destituir. E Deus, ele falou ao nosso coração, sou eu que estou entregando a paternidade do João na vida de vocês. Tudo isso está acontecendo para a glória do meu nome. Então você vai fazer das coisas para que no final o meu nome seja glorificado. Então nós fizemos totalmente contrário do que nos orientaram, mas do que a lei exigia. Esperamos ela sair da maternidade, ela foi e registrou o João como João Lucas Melo. No primeiro dia nós já entramos com um pedido de adoção. E é tão interessante que quando nós sabemos que no Brasil tudo é muito burocrático, essa parte demora anos e eu vejo sofrimento, alguns amigos que também fazem isso, demora anos nesse sofrimento de sair a guarda provisória, para depois sair a guarda definitiva e depois a destituição e a nova certidão. Anos e anos são levados, cabendo recurso, recorrem. E o nosso saiu tudo em 10 meses. Nós nem precisamos ser chamados pelo juiz. Ela foi ouvida por uma audiência de custódia, enfim. Foi um sobrenatural de Deus e eu lembro exatamente quando nós fomos chamados recebemos a notícia que tinha saído a certidão. E aí quando nós fomos buscar a certidão, eu lembro da explicação, né? Eu falei assim, mas e agora? Como é? E aí a pessoa responsável, ela falou, olha, todo o escrito, toda a certidão que existiu do João Lucas Melo é anulado, já não existe mais. Todo o registro que existia para aquele nome é como se fosse rasgado e não existisse mais. E a partir de agora, a história dele inicia com João Lucas da Silva Prado, que é o nosso sobrenome. E isso para mim foi uma expressão de Deus, aonde ela nem soube, mas ela estava sendo uma voz profética ali para nós, em que naquele momento todo o escrito de maldição, todo o escrito de rejeição, todo o escrito de dor e sofrimento que a vida estava tentando marcar o João, foi anulado pela adoção e pela paternidade que nós assumiríamos agora. E a partir daquele momento ele recebe o nosso nome, o nosso sobrenome, ele recebe uma família, ele passa a ser e ter esperança. E a construção do João foi sendo muito especial, porque a cada detalhe nós fomos vendo a mão dele. Hoje ele é um menino lindo, saudável, tem 9 anos e por mais que houve um passado de droga, um passado de rejeição, um
passado de muito sofrimento, você olha para ele hoje e eu me emociono quando toda vez que eu acordo ele fala: pai, o senhor tá vendo que eu tô ficando a sua cara? Então eu vejo Deus nos adotando, aqueles que também não teve uma boa experiência com pais biológicos. Há uma esperança de você viver a paternidade naquele que é perfeito. Deus é o nosso Pai perfeito. E toda vez que Ele fala: pai, eu estou ficando a sua cara, eu lembro de toda a história. Contar essa história sempre mexe com a gente, porque não é uma história sobre um casal que queria ter um filho, mas é sobre uma família que Deus tinha propósito de estabelecer para que o nome dele fosse glorificado. E hoje nós vivemos com o João, desfrutamos do João, ele desfruta de uma vida linda para a glória de Deus. Isso, né? Nós fomos adotados, né? O Senhor, Jesus, Ele nos adotou. E quando nós falamos isso para o João, eu falei: João, talvez no começo essa palavra pode ser pesada para você, mas Jesus nos adotou, então todos nós somos adotados. E a primeira vez que eu falei isso para ele, o olhinho dele brilhou, porque ele entendeu que todos fomos adotados, sabe? João é a alegria da nossa vida, nosso grande presente de Deus mesmo, nossa alegria. E é importante também essa fala da Pri, porque desde o primeiro dia nós nunca escondemos a história do João. É claro que a gente traz o que a idade dele permite saber, mas ele sempre soube que, na verdade, a história dele não tem motivo para ser escondida, mas para ser celebrada. Nós usamos a Bíblia para mostrar: olha, filho, todos nós somos adotados. Ele nos deu o poder de ser chamados filhos e filhos por adoção. Então, a tua história é uma história de celebração e vai ensinar muita gente. Então, o João já é super resolvido com essas coisas e ele consegue celebrar tudo isso, e nós também.